Se tu acorda cansado todos os dias e por causa desse cansaço você sente que o dia não rende tanto como deveria, provavelmente o problema tá no teu sono. Mesmo que tu durma as horas necessárias, isso não é garantia de sono de qualidade. Hoje eu vou falar sobre a importância de ter um bom sono e como isso pode transformar a tua rotina, te dando mais energia, mais foco e até mais prazer na vida. Se tu quer essa transformação na tua vida, fica comigo até o final do vídeo. Existem três pilares fundamentais para que a gente consiga ter uma vida saudável e equilibrada, sendo eles a atividade física, a alimentação saudável e o sono. Qualquer alteração em um desses três pilares pode ferrar com a tua vida, e um depende do outro. Se tu quer ter um resultado no exercício físico, tu precisa de uma alimentação adequada, e tu também precisa de um sono regulado para ter energia e desempenhar bem no exercício e no dia a dia de forma geral. O sono, para mim, é um pilar negociável, porque se tu falta um dia na academia, tem como correr atrás de recuperar o dia perdido. Se tu exagera na comida um dia, tu também consegue correr atrás do prejuízo. Mas quando a gente fala de sono, a coisa muda drasticamente, porque uma noite mal dormida não tem como recuperar. Muitos caem na ilusão de achar que tá tudo bem se privar de algumas horas de sono agora, porque depois recupera. A pessoa dorme mal a semana inteira e pensa que dormindo um pouquinho mais no final de semana vai recuperar o sono perdido. Isso é um tremendo engano. A gente precisa entender que durante o sono não é só um momento em que o corpo simplesmente desliga. Não! O nosso corpo trabalha durante o sono e trabalha em coisas extremamente importantes. Libera hormônios, consolida memórias e faz uma limpeza no organismo que é extremamente importante. A consequência da privação de sono é que esses processos não são feitos como deveriam, e isso acaba acumulando com juros. Até o teu organismo conseguir retomar o estado normal e conseguir realizar todos esses processos de novo de forma eficiente leva muito tempo. Eu já ouvi gente dizendo que dormir é perda de tempo, porque não estão produzindo nada quando estão dormindo. Daí usam isso como desculpa para dormir pouco ou simplesmente não se preocupa com a qualidade do sono. Mas o sono é extremamente importante para o nosso corpo. Se não fosse, Deus não teria feito assim e deixaria que a gente vivesse acordado aí 24 horas por dia. Tudo tem um porquê de ser do jeito que é. E como eu já mencionei, o sono é quando as nossas baterias são recarregadas, as memórias são consolidadas e é feita uma limpeza no organismo para que ele continue funcional. Falta de disposição, falta de foco e memória ruim são, na maioria dos casos, sintomas de noites mal dormidas. Além do cansaço, a falta de sono de qualidade atrapalha diretamente a nossa concentração, a memória e até o humor. Quando o sono não é bom, a gente fica mais irritado, fica mais ansioso e com dificuldade para tomar decisão. Isso prejudica tanto o trabalho quanto as relações pessoais, porque a gente acaba ficando mal-humorado e menos produtivo. E o pior, esses efeitos eles vão se acumulando, afetando a nossa saúde mental e física a longo prazo. Por isso que não dá para subestimar a importância de melhorar o sono, porque ele é a base para o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E a esse ponto, tu deve estar pensando, tá, mas eu durmo 8 horas por dia, mas mesmo assim eu tô cansado, o dia não rende. E agora eu vou te falar por que isso acontece. Salvo casos em que existe um problema crônico, como a apneia do sono ou algo do tipo, um sono de qualidade não depende só da quantidade de hora que tu dorme. Mas então, como que eu posso melhorar a qualidade do meu sono? A primeira coisa que precisa entender é que o teu corpo é programado para funcionar em um ciclo de 24 horas, o que a gente chama de ciclo circadiano. É como se aí no teu cérebro tivesse um relógio. Então tudo que tu faz ao longo do dia manda sinal para o teu cérebro para que ele entenda qual o momento do dia e o que deve ser feito. E a principal forma do teu cérebro receber essa informação é através da luz. Quando tu se expõe à luz, especialmente à luz natural, o cérebro entende esse sinal e começa a produzir hormônios responsáveis por deixar você em estado de alerta. Quando anoitece, acontece o exato oposto. Entendendo esse princípio, a gente consegue definir o que seria uma rotina para regular o nosso ciclo circadiano. E aqui eu vou te dar 7 dicas essenciais para te ajudar a melhorar a qualidade do teu sono. E a primeira dica é: procura dormir e acordar sempre no mesmo horário.
O nosso cérebro gosta de rotina, porque ele gosta de economizar energia para tomar decisões. Quando tu consolida um horário específico para fazer uma coisa todos os dias, o cérebro começa a entender de uma forma quase que automática que aquele horário é para aquela tal atividade. Então, a partir de hoje, tu vai definir um horário para dormir e um horário para acordar todos os dias, incluindo nos finais de semana. Lembrando que não é para dormir nunca menos de 6 horas ou mais de 9 horas por noite. Eu aconselho a deixar uma janela entre 7 horas e meia e 8 horas, mas não existe uma regra. Testa e vê o que funciona melhor para ti. A dica número 2 é: o despertador tocou, levanta. Nada de apertar no modo soneca para ter aqueles 5 minutinhos, 10 minutinhos a mais. Isso destrói o teu ânimo logo cedo. E existe uma explicação neurocientífica do porquê isso acontece. Se chama inércia do sono. E eu posso fazer um vídeo mais aprofundado só sobre esse assunto. Se tu quer, deixa um comentário aqui embaixo. A dica número 3 é: se exponha à luz natural. Como eu falei anteriormente, o principal indicador para o cérebro que o dia começou é a luz. E precisa obrigatoriamente ser a luz do dia. Mas não precisa sair na rua. Basta que tu tome o café, faça os teus estudos ali pela manhã, na frente de uma janela, assim como eu estou aqui agora. Isso já funciona. Os níveis de luz naturais, mesmo que de um dia nublado, são extremamente altos comparado com a luz de um celular, de uma lâmpada. Por isso que não adianta só ficar dentro de casa e acender as luzes. Pior ainda, né, é acordar, pegar o celular na tela e ficar lá, scrollando na cama. Aí já é a receita do desastre, não tem como. Dica número 4: jamais, em hipótese alguma, beba café, energético ou qualquer estimulante até 8 horas antes de dormir. A cafeína, ela inibe os receptores de adenosina no corpo, que são as moléculas responsáveis por gerar o cansaço. Por isso que tu fica em estado de alerta. E a meia-vida da cafeína, ou seja, o tempo que leva para que metade da cafeína saia do teu corpo, é de 8 horas. Então, se tu vai dormir, por exemplo, às 22 horas, 14 horas é o teu limite. Ah, mas eu bebo café antes de dormir e durmo super bem. É aí que tu se engana completamente, porque por mais que pareça que a cafeína não afeta o teu sono, ela afeta sim. A diferença é que tu não percebe. Existem inúmeros estudos que comprovam isso, então não vai por esse lado. Dica número 5: não coma alimentos pesados até 2 horas antes de dormir. O processo digestivo é extremamente lento e desgastante para o corpo. E esse processo acontecendo durante o sono é extremamente prejudicial, porque o organismo vai direcionar todo o sangue e energia para a digestão, impedindo que os outros processos mais importantes sejam feitos. Tu pode até comer uma coisinha leve ali 1 hora antes de dormir, mas que seja algo que o teu corpo não leve muito tempo para digerir, senão lascou. Dica número 6: 1 hora antes de deitar, desliga todas as telas. E eu tô falando de todas mesmo. O celular, o computador, a TV, todos esses eletrônicos emitem luz e mandam um sinal para o cérebro que ainda não está na hora de dormir. O hormônio responsável por te colocar no modo de relaxamento e te faz adormecer é a melatonina. Ela começa a ser produzida quando o sol se põe e chega no ápice ali por volta das 20 horas. A luz do celular, da TV, manda um sinal para o cérebro parar de produzir melatonina. E se o que tu estiver fazendo for estimulante, é pior ainda, porque gera um estado de alerta. Então, se tu vai dormir às 22 horas, deu 21 horas, desliga tudo. Se tiver condição, usa também lâmpadas quentes, vai ler um livro, vai meditar, vai fazer qualquer coisa que vai colocar o teu corpo no estado de desaceleramento. Porque o corpo ele não apaga do nada, ele precisa ir desacelerando aos poucos até pegar no sono. E a última, mas não menos importante, ajuda o teu cérebro a entender que o quarto e a cama são lugares para descanso. Se tu costuma fazer outras atividades como trabalhar ou ficar deitado assistindo televisão no quarto, o teu cérebro vai ter dificuldade de assimilar o quarto com o descanso. Se tu começar a usar o quarto só para dormir e deixar as outras coisas para fazer fora do quarto, toda vez que tu deitar,
o teu cérebro já vai entender que ali é lugar de desligar e vai ser muito mais fácil de pegar no sono. Parece besteira, mas tem lógica o que eu tô falando e isso faz total diferença. Cuidar do sono é extremamente importante. Como eu falei no início, para mim o sono é inegociável. É um bom sono que me faz ter ânimo, que me faz continuar firme no meu propósito e servir a Deus da melhor maneira. Se tu se identificou e gostou das dicas que eu passei, deixa um gostei no vídeo para entender que isso te ajudou de alguma forma. E deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que tu achou. Nos próximos vídeos eu vou trazer mais dicas para ter uma vida melhor, baseada na ciência e na fé. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.